Bom dia a todos vocês que estão chegando aqui. Um minutinho antes. Bom dia. Hoje a gente vamos receber com muito carinho a terapeuta Cíntia Boscovich para falar sobre depressão. Tristeza é algo que a gente tem essa dificuldade de entender nesse momento que a gente está na nossa vida. Então, aqui, olá, Bom dia, bom dia. tudo bem, Ana? Como vai? Estou ouvindo o som. Eu também não, Não tá consegue meio abafado. Oh, meu Deus, o que será? Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo, tio? Está me ouvindo? Escuta? Deixa eu colocar aqui. Está me ouvindo? Não está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Parece que tá Não está me abafado. ouvindo? O som da Ana está abafado. Não te escuto nada. Vamos ver. É o seu som, eu não sei se o meu tá abafado. Eu te escuto melhor no fone. Vamos ver o celular. E agora? Tá aparecendo Está ruim. problema na internet. Está ruim. O que aconteceu? Está ruim o som, meu Deus. Sim, mexendo no som do meu celular. Sim, você está me ouvindo? Muito pouco. Muito pouco? Agora está melhor. Não sei as outras pessoas. Uma pessoa tá dizendo aqui que seu som tá ruim. Eu acho que a sua internet. Agora tá melhor. Perfeito. Opa! Ele desconectou alguma coisa aqui que depois eu vou olhar, porque no som do... Tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Sim, e Ana agora, Kesley. pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alguma coisa aconteceu no meu celular que só está conectando através do fone de ouvido. Olha só que loucura. Bom dia, Ana Kessler. Bom dia, Aninha. Bom dia a todos. Por isso que eu gosto de começar um pouquinho antes, porque pode acontecer uma zica dessa, né? Então agora a gente está chegando. Vamos Olha, a gente tem lá, uma bom pessoa muito dia. especial aqui na live, a doutora Carla Garcia. Vi que ela está aqui. É Bom uma psiquiatra muito querida, dia. que eu adoro. Não sei se ela ainda está, mas enfim, eu vi que ela entrou aqui com a gente. Maravilha. Bom dia, Cíntia. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Ana. Obrigada. A forma do recomeço é um espaço de acolhimento, sem julgamento, para mulheres em situação de separação. E é uma honra ter você aqui para falar um pouco de algo que acomete demais neste momento tão delicado da vida, que é quebra de sonhos, quebra de rotina, quebra de muitas coisas emocionais, né? Onde vem tudo, aflora tudo. E eu queria que você tivesse todo esse espaço para falar um pouco sobre a diferença entre o que é depressão, o que é tristeza, quais são as formas que a gente pode buscar ajuda, como lidar com isso nesse momento, ou que da separação, ou que muitas pessoas ficam anos para quebrar esse ciclo Para de dor. elaborar. Bom, primeira coisa, Ana, é assim, a gente tem que pensar no que é tristeza e no que é emoção, né?
No que é emoção, no que é tristeza, no que é depressão. A tristeza é uma emoção. A depressão é uma doença. Então, para começo de conversa, a gente tem que separar essas coisas. Porque as pessoas têm uma ideia de que quando elas estão tristes, elas estão deprimidas. E, normalmente, essa tristeza, ela passa, quando ela é uma tristeza apenas, ela passa de forma natural, né, sem problema. Só que para muita gente é difícil suportar o tempo da tristeza. E tem gente que não suporta, porque aí pode ter até algum quadro de ansiedade envolvido. Mas a Perfeito. tristeza, ela é natural, ela faz parte da vida. Ela é algo que acontece com todo mundo, comigo, com você, com todas as pessoas que estão aqui, com todas as pessoas do mundo. Quem falar que nunca teve um momento, né, de tristeza, ou está mentindo, ou está negando. Então tem algo errado acontecendo, né? Sim. E aí a gente tem que passar, né? Eu fiquei pensando do que poderíamos falar em relação aqui, né, na fórmula do recomeço, por se tratar de pessoas que estão recomeçando, por, em geral, pessoas, né? Eu acredito, né, Ana, me corrija se eu estiver errada, de pessoas que passaram por um processo, né, de perda. Porque quando a gente fala em recomeço, a gente fala de algo que foi perdido e algo que vai ser recomeçado. Exato. Então, isso é muito importante, a gente entender o que se passa com aquela pessoa. E, normalmente, esse período de recomeço passa por um período de luto. Né? E o luto, ele tem várias fases, né? Ele tem várias Sim. etapas que a pessoa tem que... Eu não sei se vocês chegam a falar isso aqui, enfim, mas assim, pode falar. Não, nós falamos que a separação ela tem etapas, né? Que é o Uhum, luto, a raiva, a aceitação e o recomeço. Isso ampliando do início até o fim de você achar que você está pronta para começar uma nova história. Mas uhum. do luto em si, existem etapas no luto. E isso a gente não fala. Por isso que a gente trouxe você aqui, para que a gente pudesse entrar um pouquinho mais na questão da dor, da perda mesmo, né? E o que é dor, o que é emoção, o que é sentimento e o que é a doença. Tá. Né? Como eu disse, estranho seria se eu não sentir dor no momento de perda, né? Sim. Desde criança a gente vive isso, né? Se você for pensar, uma criança, quando quebra um brinquedo que ela gosta muito, ela fica muito triste, ela fica chateada, ela chora. E isso daí faz parte da evolução humana. E aí, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai sentindo essas emoções acontecerem com a gente, e isso é saudável, né? Viver, né, experienciar a tristeza é muito saudável. Aí vão falar, mas você está fazendo apologia à tristeza. Não, não estou, mas entendendo apenas que tristeza faz parte da vida, né? Então, essas fases, né, que eu vejo, por exemplo, a negação, a raiva, a negociação, e a depressão e a aceitação, que na verdade é o que vai caminhar para esse recomeço que você falou. Então, a Sim. negação é quando você acredita, né, na dificuldade de que você tem de entender que aquilo está acontecendo. Você não acredita que aquilo está acontecendo. Né? Daí vem a raiva, né? Na raiva você percebe, né, que realmente aconteceu e que não há o que fazer. Então, às vezes, você tem uma revolta dentro de si Uhum, por não uhum, conseguir reverter aquela situação. uhum. Né? Então, e às vezes isso, né, por não conseguir reverter a situação, isso é canalizado em raiva. Sim. Na negociação, a pessoa pensa em possíveis acordos. Em geral, são acordos religiosos, né? Eu negocio com Deus, por exemplo, né? Isso acontece em geral quando a pessoa morre de fato. Mas aqui a gente está falando de recomeço, muito pelo que eu entendo, vocês trabalham muito mais de recomeço de pessoas que perderam um relacionamento, Sim, certo? sim, Mas pode sim. ser até uma perda física. Na Sim, verdade, nós é temos uma muitas perda viúvas física. também. A gente tem viúva também no grupo, Uhum. mas o foco maior é a perda daquela situação composta, né? Do construto colocado como começo, meio e fim de vida.
né? Uhum. Então eu casei, eu vou ter meus filhos e eu tenho que suportar a qualquer preço esta relação, porque se eu quebrar essa relação, eu sou fracassada, eu não dei certo, nada funcionou. A pessoa, Uhum. ela entra dentro de um túnel de dor que ela não consegue olhar todas as conquistas que aconteceram ao longo daquele período. Ela consegue Uhum. olhar apenas a dor da perda da zona de conforto, que eu digo, do algo conhecido. É Tá. isso que é tratado Então, aqui dentro da fórmula. isso é uma coisa que é super importante a gente olhar, né? Então, só para finalizar, então, a questão, né, da negociação, que em geral vem com essas negociações, né, com a questão mais religiosa, que isso tem muito mais uma característica de perda física mesmo, de morte, mas também não quer dizer que isso não aconteça com perda de relacionamento. Isso pode acontecer sim, porque às vezes a pessoa quer negociar com Deus, vai buscar isso nos templos religiosos, né? Para tentar recuperar a pessoa. E isso é uma fase, né, do Do luto, luto. né, que inclui essa negociação. Daí vem a depressão, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque assim, eu vou explicar depois, porque a depressão ela é uma doença e ela precisa ser caracterizada como, né? Ela precisa preencher critérios para falar que é doença. Senão, qualquer tristeza vira depressão. É muito normal as pessoas falarem, eu tô deprê hoje, eu tô meio down. Isso não é doença. Isso é, às vezes, um estado, né, de que a pessoa se encontra e que ela precisa se sentir mais ela justifica isso estando deprimida, mas não. A depressão, ela precisa preencher critérios, né, que normalmente precisam ser diagnosticados por um profissional. Senão tudo vira doença, né? Sim, Ou toda doença vira uma tristezinha e não é bem assim. A gente sim, precisa separar bem. Então tem a sim. depressão e depois tem a aceitação, né? Que é a visão mais realista da situação, quando a pessoa passa, né, a aceitar o que aconteceu. E aí entram vocês, né, desse recomeço, de como é que eu vou fazer, como é que eu vou lidar com tudo isso, porque ainda ficam, né, muitas vezes, né, dificuldades dessa aceitação e como eu vou administrar tudo isso, né? Sim, Então, sim. assim, é muito delicado a gente falar desse assunto, Sim, porque a porque gente... tem uma cultura meio de banalizar, né? Que nem, por exemplo, ou exagerar. Exemplo, eu estou deprê. Não, você está triste. Depressão é uma doença. É como dizer assim, você está Exato. gripado? Não, você não está gripado, você está resfriado. Gripado, você estaria na cama sem poder levantar. Então, as pessoas ou banalizam ou exageram. Não, você não está gripado, você está resfriado. Você não está Uhum. depressivo, você está triste, porque a depressão ela precisa de um medicamento, ela precisa de cuidados e ela não precisa ser banalizada. Mas é preguiça. Levanta daí. Você pode fazer muito bem, mudar a sua vida. É você que muda a sua vida, é você que tem que fazer as coisas. Isso, na tristeza, é uma alavanca, né? Uma rede de apoio, uma alavanca para que você possa sair daquela tristeza, daquela emoção, Uhum. né? Exato. Agora, depressão, como é que a gente descobre que já passou do limite da tristeza? Que é algo que a Tá, gente tenha que buscar tá, isso é uma ajuda. importante, é uma boa pergunta essa sua. Então, assim, primeiro, quando eu tô triste, eu posso estar triste e estar tocando a minha vida, né? Tá fazendo as coisas, tô trabalhando, tô cuidando da minha casa, tô cuidando dos meus filhos, enfim. A gente tem que entender que na depressão, para preencher, existem esses critérios com alguns sintomas que são importantes a gente falar. Então, primeiro, o humor, ele tem que estar deprimido, né? A maior parte do tempo, todos os dias, por pelo menos 2 semanas, né? E pode ver acontecer isso, que pode ter tristeza ou não. Tem gente que tem depressão sem tristeza, Sim. entendeu? Agora, ou uma perda do interesse, né? E no prazer nas coisas, no dia a dia.
E a gente tem que entender que essas, né, como eu disse, esses sintomas, eles precisam acontecer por pelo menos 2 semanas para a gente poder começar a falar de uma doença, para a gente poder falar de um estado depressivo mesmo. E ocorre, basicamente, uma mudança, né, da função, né, da mudança da pessoa em relação ao funcionamento que ela tinha anteriormente. Sim. Então, assim, olha, antes eu saía com os meus amigos, eu ia, agora a gente não vai a lugar nenhum, né, Ana? Mas assim, eu saía, eu me Eu tinha vontade de divertia. falar no vídeo com um amigo, por Já não exemplo, é agora. normal hoje. Então, assim, eu saía com os amigos, eu ia na casa das pessoas, eu ia ao cinema, eu ia ao teatro, sei lá, enfim. O que a pessoa estava acostumada a fazer. E, de repente, ela passa, né, a não fazer mais certas coisas. Ou então ela cuidava dos filhos com muito cuidado, fazia comida, almoço, jantar, e de repente ela não começa a ter vontade não ter vontade de fazer isso. Então, Ela quase que isso fica num stand-by, né? Ela fica no automático. ela não faz, assim, ela não, ocorre um prejuízo, né, do funcionamento dela social e até mesmo profissional. Ela começa. Gente, eu estou vendo tanta gente querida aqui, Cláudia Gentili, Ana, Janete Canali, gente do grupo lá que eu faço parte do Que grupo do bacana. Instituto de Psiquiatria, do GRUDA, que é o grupo de transtornos afetivos. Tem bastante gente aqui. Legal, estou feliz de ver isso. A média aí. Então, então, ocorreu um prejuízo no funcionamento social ou profissional. Às vezes ela não consegue trabalhar, porque ela não consegue sair da cama, ela não consegue ficar... ela não consegue realizar as coisas As que ela funções realizava. básicas, As né? funções, ela Escovar perde a dente, tomar funcionalidade. banho, levantar para ir Exatamente. trabalhar, levantar, se conectar com as pessoas, né? Sim, exatamente. Cuidar dos filhos. Às vezes ela não consegue sair da cama, uma coisa simples, que é sair da cama, acordar, se arrumar, tomar banho. Tem gente que deixa de tomar banho quando está deprimido. Deixa de fazer coisas que ela fazia antes. Então, isso a gente já pensa, É um né? alerta. Que é um alerta, mas nem sempre a pessoa se dá conta. Nem sempre a pessoa se dá conta. Às vezes ela precisa chegar no psicólogo, que entende de transtorno de humor, ou no psiquiatra, né, para falar que ela está mal, que ela não consegue sair da cama, ou que ela percebeu que ela não está conseguindo trabalhar, ou que não está, enfim, fazendo atividades que ela fazia anteriormente. E, enfim, isso é muito delicado. Então, assim, quando muda, né, tem uma mudança em relação ao funcionamento anterior, do que ela fazia antes para o que ela faz atualmente. Né? E tem outros sintomas, por exemplo, perda ou ganho de peso, sem fazer nada. A pessoa às vezes começa a perder peso. Aí vai falar, não, eu acho bom, né, perder peso, mas não é. A gente tem que pensar que isso é algo que está acontecendo sempre. Muito sono ou insônia. Então, a pessoa não dorme o dia inteiro, não consegue sair desse estado, assim... Sonolento, né? Muito É como se sonolento. quisesse sair daquela vida, né? Então ela fica num estágio entre o acordado, né? Porque você acordar, né? Às vezes a gente até usa essa palavra, acorda para uma nova vida, é você estar presente, vivendo exatamente tudo que tem para viver hoje. Então, eu vou centrar em coisas que eu estou fazendo. E a depressão, ela te tira desse centro, é isso? Ela te tira desse acordar? Ela te deixa numa outra camada? Depende. Depende de pessoa para pessoa, depende do tipo da depressão, porque a depressão ela tem vários tipos, né? Sim. Ela pode ser leve, ela tem várias intensidades, ela pode ser leve, ela pode ser mais severa, mais intensa, então depende. E também ela tem alguns especificadores, né? Como, por exemplo, ela pode ter até sintomas psicóticos, ela pode ter catatonia, pode ter um monte de sintomas ansiosos. Então, isso depende muito de cada depressão. Por isso é importante fazer um diagnóstico correto. Perfeito. Seja com um psicólogo que entende de transtorno de humor, seja com um psiquiatra.
para poder Sim. tomar o remédio. Aí a importância da medicação é fundamental. Então, assim, outra coisa que eu ia falar, fadiga ou perda de energia, né? A perda de energia é muito comum na depressão. Mas lembra que eu falei lá atrás que às vezes depressão não tem tristeza? Uhum. E às vezes tem muita falta de energia. E a pessoa fala, é porque eu estou estressada, é porque eu estou trabalhando muito. É porque, não, mas Hum. aí eu tomo Guaraná em pó, sei lá, estou inventando aqui. Tomo Sim. Guaraná em pó, tomo café e eu fico bem. Mas aí Hum. assim, é um sinal de alerta também. Então pode ser que Sim. essa falta de energia esteja relacionada já a um estado depressivo, né? A síndrome depressiva, Sim. né? Sim. Então assim, capacidade reduzida para pensar ou se concentrar. Concentração. Eu não consigo. Antes eu estava lendo um livro, eu não consigo mais prestar atenção no que as coisas daquele livro, né, tá me dizendo. Ou eu não consigo ficar no computador mais trabalhando direito. Enfim, tudo que envolve esse pensamento ou a concentração. Entendi. Aí tem um sintoma, Ana, que é mais grave e que a gente. E aí eu acredito que as pessoas. É importante comunicar isso para as pessoas, porque muita gente não comunica, que é pensamentos de morte, ideação suicida, plano para cometer suicídio ou tentativa de suicídio. Tem gente, às vezes, que só pensa em morte, né? Mas às vezes não pensa em cometer suicídio. Mas se eu Uhum. morresse, se caísse um meteoro na minha cabeça, eu ia morrer, se eu não ia achar ruim. Se eu pegasse coronavírus também, ó, problema, não tem problema nenhum. Mas não, isso já é um Pensamentos. sintoma Sim. depressivo. E você acha que também é um sintoma estar o tempo todo assistindo filmes de morte, filmes de. Tem alguma coisa a ver, assim? A pessoa tá. Ela É busca importante, Ana, a gente emoções fala, que tenham conexão com morte? sim e não, porque assim, é Uhum. importante a gente entender que a mudança, assim, um sintoma só não faz diagnóstico. Eu preciso ter pelo menos 5 sintomas Sim. para pensar num diagnóstico de depressão. Mas lembra também que eu falei em relação à mudança da função, né, que a pessoa tinha, né, que houve uma mudança em relação ao funcionamento anterior? Isso é fundamental. E esses sintomas precisam acontecer por pelo menos 2 semanas. Sim. Senão a gente não fala, porque a depressão, para fazer o diagnóstico de depressão, é muito complexo. Sim. Senão, como eu disse, qualquer tristeza vira depressão. Sim. E muita tristeza, ela é intolerante. Às vezes, algumas pessoas não têm a tolerância para a tristeza, como eu já falei. Inclusive, elas Então, acham que a tristeza, elas vão sarar da tristeza se elas voltarem para aquela vida que elas viviam. Então, elas sim, vão atrás desesperada do ex, elas querem de qualquer jeito voltar, mesmo não conseguindo nem conectar que aquilo que elas estavam vivendo era muito pior. Porque a sim. dor, aguentar esse processo da tristeza, de levar essa coisa do dia a dia, um dia por vez, se recuperando, porque também tem uma conexão que a gente percebe muito das mulheres com que a gente fala aqui na fórmula, é que existe uma dor causada por uma ruptura que é conectada a algo da infância, da rejeição, do abandono, ou de um pai ou de uma mãe, a conexão com os irmãos, com um tio, alguma coisa assim, que traz de volta toda essa dor naquela dor daquela pessoa, que nem é tanto aquela pessoa, mas é tudo que ela O que causa representa. e o que representa, né? Então, mas também pode acontecer da pessoa já estar no estado depressivo antes do término do relacionamento e o outro não suportou, porque é difícil aguentar a depressão, né? É difícil. A depressão, eu acho que é uma das doenças mais difíceis de se encarar e das pessoas tolerarem, Porque porque fala de ninguém quer conviver. vulnerabilidade, né? E ninguém quer conviver com ninguém para baixo, né? As pessoas falam, né? Normalmente, se você está com uma gripe forte e você precisa ficar afastado do seu trabalho para Se curar? se curar,
tudo bem. Agora, se você está deprimido, fala, larga disso, sai dessa, vamos Pois lá. é. E A gente, a esse é o mais banalização. difícil. É, A esse é o banalização, mais né? difícil. Ah, As mas fica aí só trancado em casa. Ah, não quer saber de nada, tá? Querendo, né? Eu já ouvi muito, até na quarentena, pô, tem gente que tá adorando ficar na quarentena, porque daí vai ficar trancadinho dentro de casa e não vai ver a Sim, sim. vida, né? E banaliza a dor, né? A dor é banalizada, a vulnerabilidade é banalizada, né? É como se a gente não pudesse chorar, né? Não pudesse sentir. Você tem que estar sempre bem. As redes sociais vieram com esse ônus, né? Veio com o bônus de conectar pessoas e com o ônus de você fingir ser quem você não é. E a gente vive numa sociedade que é intolerante à tristeza, né? Que é É intolerância intolerante. a esses sintomas, né? Esses sintomas não, a essas emoções. Sim, Importante a gente separar sintoma de emoção, sim. senão fica tudo muito confuso. Consulta. O Frati diz aqui que ainda bem que as pessoas estão escrevendo aqui, a Ana vai dando resposta para elas. A Jaque é uma seguidora que é assídua, amei. O Frati diz, né, que Ainda bem que tá sou bem que eu sou forte. forte. E ser forte é trabalhar nossa vulnerabilidade. Aqui eu falo muito sobre isso. Por anos na minha vida, particularmente falando, eu sou uma pessoa muito emotiva, extremamente emotiva. E eu deixava de falar, de me colocar, de me expor uma opinião, porque eu sabia que eu ia me emocionar, eu ia chorar. E para mim aquilo eu ia perder, porque ao longo da minha vida eu achava isso, que quem se emociona perde a razão, perde... E não era de chorar, de urrar, nada, de gritar, nada disso. Se emocionar. E ao longo da minha vida eu percebi que isso era um dos meus dons. Então, hoje eu não tenho mais tanta questão de você estar me falando uma coisa e eu me emocionar. Tudo bem, depois volta ao normal, enxuga as lágrimas e continua a história. Então, Uhum. trabalhar a sua vulnerabilidade é também uma forma de recuperar esse movimento de tristeza para você chegar num equilíbrio. E normalmente as pessoas se escondem porque você tem que ser forte. O que é ser forte? É você negar quem você é ou o momento que você está vivendo. E aí entra exatamente, Cíntia, no que você falou da negação. A negação faz você demorar mais tempo para você se recuperar de uma tristeza, né? Então, mas a sociedade nos cobra isso, nos cobra que nós temos que ser, tá aí, né, nos filmes, quem que você adora? O Superwoman, Superman, né? Então é o tempo todo que você tem que ser forte. Muitas vezes, no passado, as próprias mães não choravam, não brigavam, não faziam nada, e os filhos percebiam que aquela era uma intocável, aquela era perfeita, e no fundo essa mulher ficava vazia de Sim. troca, né? Então é importante a gente ter Agora, essa Ana, é troca. importante também falar que a depressão é algo que acontece no cérebro, né? Sim, Não é algo que não é acontece, né? Não sentimento. é algo que depende do meu comportamento. Exato. E É se essa a acontece no diferença. cérebro, precisa ser tratado É mesmo, isso. né? É isso. Eu acho que essa é a grande diferença, né, Cíntia? Entender que a tristeza ela está conectada às emoções de um momento que a pessoa está vivendo, né? De algo que realmente abalou emocionalmente ela e tem aquele sentimento de tristeza mesmo, que ele tem Uhum. um tempo para começar, um tempo para terminar. A depressão é uma doença que atinge o cérebro, Sim, né? exatamente. Isso é uma grande questão. Agora, também é importante a gente falar que tipo de depressão a gente está falando, né? Quais são os especificadores que acontecem que estão acontecendo? Como eu falei, pode ter sintomas ansiosos, sintomas mistos, sintomas até congruentes sintomas psicóticos congruentes com humor ou não congruentes com humor. Então, isso são extremamente importantes em relação também à intensidade. Mas a gente também, acho que é importante falar, porque como eu faço, né, estou lá no Instituto de Psiquiatria, no grupo de transtornos afetivos, né, que trabalha com, nosso foco de estudo é depressão e transtorno bipolar,
são transtornos de humor, a gente trabalha com pesquisa e tudo mais, é importante a gente falar que às vezes o tipo de depressão não é a depressão do tipo simples, assim, não é a que a gente chama de unipolar. A depressão ela pode ser depressão do tipo bipolar, que é de outra ordem, né? Que aí não é tratado com antidepressiva, ela precisa ser tratada com estabilizadores de humor e precisa ser feito um diagnóstico correto. Porque o que caracteriza? A pessoa tem sintomas depressivos e ela também, existe uma alternância, né, com sintomas né, porque também o transtorno bipolar é uma doença que também ocorre no cérebro, né, e na grande maioria das vezes ele é geneticamente pré-determinado. Mas essa doença, ela evolui em diversos episódios, com episódios de depressão e mania, né, que é um aumento da euforia, né, um aumento da energia, ou hipomania, que é uma hipomania mais amena, que também tem sintomas de aumento de energia, aumento de euforia, mas também o humor pode estar mais irritável. Sim. Então, assim, é importante a gente ter um cuidado muito grande para se fazer um diagnóstico de quando a gente fala de diagnóstico de depressão. Precisa ver se a depressão é uma depressão mais pura, uma depressão do tipo unipolar, ou se é uma depressão do tipo bipolar. Sim, porque às vezes as pessoas estão ultra alegres, falando, E sem acha parar, que sem não parar, estão sem parar. E a pessoa depressivas. fala, não, ai, que ela é engraçada. Não, ela até é over. E, na verdade, essa pessoa está com um transtorno de humor. Né? A depressão também é um transtorno de depressão. humor. Mas, assim, o transtorno bipolar, ele, né, quando a pessoa evolui em episódios, que é longitudinal, acontece ao longo da vida, que normalmente são episódios que começam com episódios mais depressivos. Então, esses episódios mais depressivos, eles vão se mantêm, mas eles alternam, né? Ou às vezes até de forma mista, acontecem junto com episódios de mania ou hipomania, que tem sintomas como irritabilidade, né? Aumento de energia, a pessoa se sente mais grandiosa, a pessoa pode, né, se sente dona da razão, tem uma dificuldade, aumento da atividade dirigida para algumas coisas. Olha, tem até paciente meu aqui, que delícia, Diogo! Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Aumento da energia, aumento né, enfim, da euforia. Tem vários sintomas, e isso precisa ser feito de forma... O diagnóstico é fundamental, que seja feito de forma mais adequada. Né? Por quê? Para a gente saber do que está sendo falado, para a gente entender do que está sendo falado. Se realmente uma depressão, se é um transtorno bipolar, se é uma tristeza mesmo. Né? E a pessoa pode perceber que essa diferenciação, por exemplo, acontece um evento na vida dela que a deixa ela triste, uma separação, ou uma perda de uma pessoa querida e tudo mais. Neste momento, ela é acometida de uma grande tristeza. O que vai definir se ela pode ou não passar por uma depressão é o tempo e ações que ela fazia no cotidiano que começam a mudar. Esse é um dos primeiros sinais para ela falar, opa, eu tenho que procurar uma terapia. Exato. E o terapeuta, provavelmente, dentro dessas sessões, vai perceber a evolução do quadro e falar que é necessário uma consulta a um psiquiatra para ela poder tomar os remédios para a doença que está o ideal, sendo Ana, acometida. É que né? busque, né, ajuda com um profissional que entenda de transtornos de humor, não só o psicólogo, como o psiquiatra. Sim. Né? O psiquiatra ele tem condição de fazer esse diagnóstico. Sim. Mas assim, o principal eu mudei a minha vida, hoje eu levo uma vida diferente da que eu levava antes. Eu fazia coisas antes que eu não faço hoje. Eu estou sentindo uma falta de interesse ou prazer nas coisas, meu humor está deprimido, e entenda que o humor deprimido não necessariamente significa tristeza.
Sim. É muito comum depressão sem tristeza. As pessoas falam, mas eu não tô triste, eu tô até acelerada, eu tô agitada, eu tô não sei o quê. Opa, às vezes tem coisa errada. Né? O que mudou na minha vida em relação ao que eu fazia antes? O que tem de diferente em relação ao que eu tinha antes? Então, um diagnóstico, um bom diagnóstico, precisa ser feito considerando uma série de coisas. Não é só, não, a pessoa está triste, não. Vamos lá, carimbo. Tem médico que faz isso. Né? Mas como eu falei, o transtorno bipolar é uma doença que ocorre no cérebro, a depressão é uma doença que ocorre no cérebro, mas são doenças médicas. Né? Sim, Nós, não adianta. psicólogos, não dá pra gente pensar, não, a doença é só psicológica. Não, só terapia eu melhoro. Tem paciente que melhora. Eu tenho paciente que melhora em terapia. Mas é importante, assim, uma depressão leve acontece, mas tem que tomar muito cuidado. Só a terapia, às vezes, não funciona. E tem que estar atento em relação ao prejuízo, né? Nesse prejuízo funcional que interferiu na vida social, na vida profissional, o quanto que isso interfere e prejudica a sua vida. E não só a minha vida, a vida das pessoas no meu entorno. Né? Então, eu tô mal e eu tô prejudicando, às vezes eu tô irritada, eu tô muito sem paciência, e aí eu tô infernizando a vida do meu companheiro. Aí eu não entendo também por que esse cara me largou. Né? Sim, então, assim, o que acontece que o essa peso, pessoa... né? Isso, né? E a gente... Óbvio que o outro tem as questões dele e os motivos dele. Então, a gente vai falar, não, então a pessoa sempre largou por minha causa. Não, ela largou pelos motivos dela, né? Às vezes até porque ela não foi capaz de ter a resiliência de suportar a minha doença, né? Enfim, a coisa ou vai... uma perda de emprego, né? De um cargo, porque você é muito agressivo, você não tem papas na língua, alguma coisa assim. Não é só no familiar, mas é no público também, né? E aí você começa a ocupar sempre o externo, quando você não olha para você. E a gente está aqui hoje, Cíntia, com muito prazer de estar com você aqui hoje, para quebrar esse tabu. Quebrar esse tabu, que é assim, eu sou fraco. Então eu tenho que tomar remédio, eu sou louco. Então eu tenho que... eu não quero falar que eu estou indo para um psiquiatra. Não, pelo contrário, se você vai em busca da sua melhora, né? Por que esse tabu de falar que você não é bom, que isso é ruim, que você é a parte... Pelo contrário, eu sou uma pessoa que me ama e que eu estou em busca de uma melhor qualidade de vida, de melhor contato com as pessoas que estão ao meu lado, de eu não perder meu cargo, meu trabalho, né? E ser olhado como uma pessoa que se ama muito. Não é? É essa quebra que a gente tem que Olha dar. aqui que interessante, tem uma moça aqui falando, a Aline Fiuza, diz que ela descobriu, né, que ela ficou em depressão por mais de 20 anos. Sim. Então a gente tem que entender que existe um tipo de depressão, que era antigamente chamado de distimia, hoje é chamado de depressão crônica, né? Depressão resistente, também às vezes é tratamento. O que mais causou prejuízo foi a somatização de outras dores. Isso é muito comum, sim, viu, Aline? Muitas dores crônicas, inclusive, tem pessoas que não conseguem melhorar e a gente vê que a causa disso é a depressão. Sim. Né? E aí, a depressão me fez não olhar para uma relação abusiva que vivia há 30 anos, sim, porque às vezes ela está numa condição muito difícil, né? Porque ela não consegue, às vezes, nem olhar para ela. Sim. E também não consegue perceber, e às vezes aquilo que o outro oferece, embora seja algo muito ruim, de muita... com pouca qualidade, e muitas vezes, né, como ela mesma disse, abusiva, ela não consegue perceber isso. Então, por isso é fundamental olhar para esses pacientes, né, essas pessoas olharem para o seu problema e buscarem ajuda. Que ajuda bonito. Ela é fundamental. Ajuda é tudo. E rede, como a gente fala, rede de apoio é tudo, porque te faz olhar, né? E você começa a fazer pequenas conexões novamente com você mesma,
Então, quando a gente fala que a Jaque disse que ela fez terapia, 36 anos de convivência, e quando a gente se separa, precisa de mais recurso. A fórmula do recomeço me ajudou muito. Que lindo ouvir isso, né? Esse é o trabalho nosso, de dar ferramentas, de dar recursos para essa mulher se olhar, né? E a gente tem homens também. Lógico, a fórmula, ela tem um viés mais forte para o universo feminino. Mas você, como a gente diz que conversa de Maria é conversa de João também. Como é que você muda, né? E como é que você se conecta de novo se você não traz os homens para a conversa, né? Então, é um espaço extremamente aberto a todos. A gente tem o foco no feminino, mas a gente fica muito feliz quando tem homens junto com a gente, trocando ideias, falando abertamente dos seus sentimentos. Isso é evolutivo, né? Isso é algo que a gente fica muito feliz. Agora, Ana, pegando o gancho nisso que você está falando, às vezes quando a pessoa muda, não que isso não pode ser o motivo fundamental da pessoa buscar ajuda pensando no outro, em resgatar o outro, porque esse é o maior erro que acontece. Então, assim, mas quando eu mudo, o outro que está comigo, ou que não está, talvez me olhe de um jeito diferente. Total. Né? Quando eu mudo, primeiro e assim, isso tem que ser muito de dentro para fora. Quando eu mudo, eu tenho que fazer isso basicamente por mim. Exato. Né? Não, eu vou mudar pensando no outro. Não. Isso é o maior erro das pessoas. Eu tenho que mudar pensando em mim, para que o outro, se tiver interesse em estar comigo, ele também tem que mudar. Sim, e olha, o Frati, ele diz assim que, completando o que você está falando sobre você, né? Não é o outro, que ele tá feliz, 5 anos, tem os cachorros, ele tá feliz com ele, né? Então, Frati assim... mora no Japão. Ah, que Frati? demais! E é isso, né? Quando a gente... e tá tudo bem. Eu Eu me lembro que uma amo. vez eu disse umas coisas para ele jogar no lixo as coisas que ele tinha e ele seguir. E ele usa essa frase, ele até escreveu aqui, estou me autorizando a falar essa frase, porque ele disse aqui, né? Sim, tem que jogar as coisas no lixo, assim, joga as coisas no lixo. Olha lá, tá no Japão mesmo. Joga as coisas no lixo e segue a vida. É isso. E é verdade. Ó, a Rosinha disse que ela faz 1 ano que ela se separou e ela sofreu, tá sofrendo ainda, tá frágil. E é normal. É um processo. Até às vezes a gente fala assim, né, que tem um estudo que diz que, por exemplo, você fica 30 anos casada, são 30 meses para você se recuperar dessa quebra de rotina, de zona de conforto, mesmo, e esse conforto não significa algo bom, conforto é algo conhecido, né? Então, é normal essa dor, essa tristeza, o que você tem que estar atenta é o que a Cíntia está comentando aqui sobre sinais que faz com que você perceba que você precisa de uma ajuda a mais. E é tão bom a gente poder ser ajudado. Vá em busca. A terapia, ela é maravilhosa para 100% das pessoas. 100%. Porque é alguém que não está conectado à sua dor, que consegue ter ferramentas para você mesma enxergar o que está te acontecendo. Isso é para tratar tristeza. Tratar depressão, como a Cíntia falou aqui, é cérebro. Se ame. Vá em busca. A medicação está aí com muitos cientistas, muitos médicos só vivenciando isso para te dar um equilíbrio de hormônio, um equilíbrio de humor, desculpa, um equilíbrio cerebral para que você se estabilize e consiga viver de uma forma melhor, né, Cíntia? Sim, mas deixa eu só falar uma coisa assim que é super interessante aqui que a Jaqueline está falando. Ela falou que ela tem transtorno de personalidade dependente e depressivo. Provavelmente o transtorno de personalidade que ela tem deve ser transtorno de personalidade borderline, que tem episódios depressivos muito comum quando ocorre a rejeição. A pessoa não consegue lidar com a rejeição, ela busca pelo vínculo o tempo todo. Então isso
causa muito sofrimento. E só que a diferença do transtorno de personalidade borderline é que precisa ser tratado em terapia. Basicamente, o tratamento é terapia. E diferente da depressão, né, dos transtornos de humor, que são tratados com medicamentos. É importante a gente separar isso, porque às vezes as pessoas não sabem. Tem gente que, quando tem uma questão relacionada à rejeição do outro, ela entra num estado depressivo. Não só, né, senão eu não posso só... Eu estou só dando um exemplo assim, bem en passant, mas é que pode acontecer desse estado depressivo acontecer e a pessoa funciona, mas em geral, às vezes a pessoa até tem situações de muita agressividade, de muita revolta com o outro, mas a gente pode estar falando de um transtorno de personalidade, que é o transtorno de personalidade borderline. É muito comum falar sobre isso também. Mas isso é basicamente tratado com terapia. Sim. Mas precisa ser feito um diagnóstico adequado. A Aline diz que infelizmente busquei terapia, o diagnóstico foi de baixa autoestima, até desencadear uma crise de ansiedade e buscar um psiquiatra e psicanalista. Só então decidi recomeçar. Parabéns pela live. Ah, Aline, obrigada. 5 anos, isso. A Mari diz que estou num momento muito difícil da separação. Fui mandada embora do serviço e estou sofrendo. Chorei muito. Que é muito comum, né, Cíntia? Quando existe uma quebra, às vezes, de uma situação, de uma rotina, de uma zona de conforto, parece que tudo começa a funcionar para desmoronar. Perde emprego, Sim. perde alguma coisa, perde... E aí você fala... O que está acontecendo na minha vida, né? O que você daria, assim, quais são as etapas aí para ela Primeiro é olhar ver com se a calma? pessoa se deu conta disso. Porque às vezes a pessoa não percebe. Quem percebe são as pessoas que convivem com ela. Então, assim, se ela conseguiu perceber isso, que é algo que ela está respondendo dessa forma, é um ótimo começo. Mas, assim, buscar a terapia é fundamental, né? Assim, Ajuda, porque né? muito, ajuda muito, porque a gente não só a entender o seu funcionamento, a como lidar com o outro, e até a percepção de alguns sintomas, entendeu? Mas assim, a percepção dos sintomas, em geral, tem que estar relacionado, tem que ser um profissional que entenda de transtornos de De humor. humor. A busca é essa, né? Como a gente fala, quando a gente fala de direito, busque um advogado de família. Não adianta buscar outra coisa, né? Senão há um diagnóstico confuso e superficial. Então, a Cíntia está dizendo aqui, busque, na sua busca de uma ajuda profissional, busque um profissional que trabalha com transtornos de humor. E isso vai ter uma rapidez maior para ver que fase que você está. Porque né? às vezes o diagnóstico, algumas pessoas, só para você ter uma ideia, tá? Tem um estudo em relação a diagnóstico de transtorno bipolar, né, que tem uma média de tempo de diagnóstico de 14 anos, passando por uma média de 5 psiquiatras. Então tem gente que demora muito para conseguir receber um diagnóstico adequado. Sim, sim. Porque é difícil mesmo, tem muitos pormenores envolvidos, às vezes tem muita gente na família que tem, então assim, você tem, Ana, eu não, entendeu? Então isso confunde muito, mas 14 anos é muito tempo, tem gente que leva até mais. Mais. Né? E a Mari disse que a gente parece que perde o nosso chão, nosso caminho. E eu acho assim, é normal esse momento de dor, mas a gente sempre fala uma coisa, não é se vai passar, porque tudo passa, é quando vai passar. Se você permitir que isso demore quase uma vida inteira e não busque uma ajuda e não consiga entender um diagnóstico mais preciso, que não precise demorar tanto tempo para você se desconectar, porque se você recebe um diagnóstico, olha, é algo cerebral, você vai tomar essa medicação, vai equilibrar,
vai passar um período estranho, porque todo remédio que entra no começo, né, do corpo, Tem os o corpo efeitos estranha. colaterais, às vezes. E depois você vai caminhando normal. Ou então, olha, a terapia vai te fazer você abrir a tua mente para te enxergar, né? Eu acho que a grande sacada é a gente entender quais são os gatilhos que fazem com que a gente sinta aquela dor. Então, como diz, toda vez que alguém me rejeita, eu capto algo que aconteceu comigo lá atrás. Então, eu vou trabalhar para que isso não aconteça. Ou não é que não aconteça, quando eu perceber, eu falo, opa, isso aqui não tem a ver com aquilo lá, e eu vou trabalhar de uma outra forma diferente. Então, mas o que você falou, assim, então toda vez que alguém me rejeita, isso faz com que eu me remeta a outras coisas que Dores. aconteceram na minha história. Mas, assim, tem que tomar cuidado, porque isso tem tratamento, porque isso a gente pode estar falando de um transtorno de personalidade, que é outra coisa totalmente diferente da rejeição, mas que tem sintomas depressivos, sim. Então, Sim. você entende como a questão ela é complexa? Sim. Como o diagnóstico de depressão não é só um diagnóstico simples, assim, olha, então tá, então você tá com sintomas, isso, você tá deprimida, toma esse remédio, pronto, tchau. Não é bem assim. Então, primeiro, a gente falou aqui várias coisas. Primeiro, eu tenho um diagnóstico, né, qual é a diferença entre tristeza e depressão? Então, a gente entende que tristeza é uma emoção. A depressão é uma doença que precisa acontecer num período, né, mínimo de tempo de 2 semanas, ocorrendo um prejuízo da funcionalidade. A pessoa deixa de funcionar como ela funcionava antes, socialmente, profissionalmente, ou outras coisas da vida dela. Então, isso é fundamental. E ter sintomas como diminuição do humor, diminuição do prazer das coisas, do interesse das coisas, falta de vontade, falta de perda ou ganho de peso, muito sono, pouco sono, agitação ou retardo, o retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, né? Então, isso é muito comum. Sentimento de inutilidade ou culpa, eu acho que eu não falei isso, culpa é muito comum, capacidade reduzida para pensar ou se concentrar, pensamentos de morte, planejamento, ideação suicida, plano para cometer suicídio e até tentativa de suicídio. Então, são muitas coisas. Isso na depressão, mas essa depressão ela pode ter várias intensidades e várias outras formas de se apresentar, até com sintomas psicóticos, catatonia, sintomas mistos, sintomas ansiosos. E essa depressão também pode ser uma depressão do tipo bipolar, que faz parte do espectro bipolar, em que não pode ser tratado com antidepressivo, tem que ser tratada com estabilizadores de humor. Então, um bom diagnóstico é fundamental, mas também pode acontecer uma depressão em que a pessoa tem um transtorno de personalidade, do tipo borderline, que acontece muito isso, que está relacionado à rejeição, à falta do vínculo. Quando o outro me larga, eu fico mal, eu choro, eu me acabo, eu fico agressiva, eu saio batendo em todo mundo, enfim. 1000 formas. Ser humano é único. Ser humano, né? Cada pessoa tem a sua expressão da sua doença e da sua forma de ser, da sua forma de lidar com os seus sintomas. Pode ser que Ana, queira ficar no meu casulo se eu fico mal. Você pode ser que você queira sair contando para todo mundo. O outro pode ser que saia batendo porta, revoltado. Cada um é um. Sim. Isso é fundamental e muito importante a gente considerar aqui, para se não vira uma banalização. A gente banaliza Exato. a doença e o sofrimento. Tudo vira nada e nada vira tudo. Entendeu? É isso. Exatamente. Cíntia, que incrível. É isso. É buscar uma rede de apoio, é buscar um terapeuta ou um psiquiatra focado em transtornos de humor, para que você perceba o que é que você está sentindo. Se é uma tristeza ou se realmente é algo que está no teu cérebro que você precisa cuidar. A maior legado que a gente quer deixar aqui nessa live é quebrar esse tabu. A pessoa que busca ajuda é a pessoa mais bacana do mundo. E psiquiatra, psicólogo, não é pra louco, não. Não é pra gente sã, entendeu? É pra gente sã. Exato, né? Que quer ficar sã. Que busca sair daquela situação,
né? Você tem aquele que não busca e nega, e aí destrói todo o em volta dela, até chega realmente num caso de uma separação por causa desse transtorno de humor não cuidado. E tem a outra que vai atrás, busca, toma seu remédio, faz essa movimentação e que às vezes tem medo de falar que toma, ou tem medo de... ou se acha que é incapaz porque está num psiquiatra, porque está num terapeuta. Exato. Vamos trocar isso, vamos quebrar isso, né? Você buscar ajuda é você ser forte, é você se amar. Não é? Exato, exatamente. Mas, enfim, assim, acho que a gente já está no final ou não? Ainda tem tempo aqui? Não, já tem uns 5 minutinhos 5 para você minutinhos. falar aí Mas o que você... eu acho que é isso mesmo, né? É a gente encarar o sofrimento como precisando, né, de cuidado. Sim, Mas também esses dois cuidados, né, de nem tudo é doença ou nada é doença, é perigoso. Se tem sintomas, vamos prestar atenção, principalmente se acontecer um prejuízo funcional na vida social e na vida profissional ou em outras esferas da vida. Mas, assim, outros sintomas que precisam persistir por pelo menos 2 semanas. Agora, eu perdi alguém e tô mal, eu vou ficar atenta, assim. Eu tô mal, mas assim, se eu tô com 2 dias, 3 dias, eu não tô aguentando, tá muito difícil. Então precisa ver se isso já não vinha antes, ou se, né, porque isso acaba muitas vezes funcionando como um gatilho para desencadear uma doença. Mas assim, ou se eu tô com 2 dias e não consigo melhorar, tem que ver o quanto que de ansiedade tem aí envolvida também, porque a ansiedade é um outro capítulo, né? Sim, a gente vai falar de ansiedade aqui, a gente vai te chamar. E Cíntia, a Mari está dizendo assim que agora, nesse momento, ela não tem condições. Isso está acontecendo com muitas pessoas, né? Elas não têm condições financeiras para bancar uma terapia, que é um serviço caro, né? Que é um serviço caro. Você, depois da live, você poderia passar para a Fórmula locais que podem acessar o Brasil todo, né? Que podem dar indicações de terapia e psiquiatria ou free, né? Sem custo. Eu não conheço. Sinceramente, eu não conheço que faça não tem. isso. Hoje. E nem que tenha algo que tenha um baixo tá ligado às custo. universidades, quando fazem, né, as faculdades não cobram. Mas agora elas não está funcionando, né? Não sei como é que estão os tratamentos clínicos das universidades, né, dos cursos de psicologia. Eu posso me informar e te passo, mas assim, não sei qual que é o... Você poderia ter um espaço, lá no né? Gruda, a gente tem um trabalho de pesquisa para tratamento de transtorno bipolar e depressão. Mas também está parado, as triagens pararam, a gente não está fazendo. Olha, a Ana diz que ela tem uma lista, então a gente vai passar aqui, a gente vai colocar nos stories e vai montar essa lista também no link da bio. Podem ficar tranquilas e aqui juntos sempre com essa rede de apoio. Cíntia, queria te agradecer demais, foi muito esclarecedor, foi muito bom. E a gente vai ter novas conversas, eu espero que você possa estar aqui com a gente. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de ver muitas pessoas queridas que apareceram aqui também. Você e a Ana também são pessoas queridíssimas que eu adoro, né? Enfim, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E a Meg está perguntando como faz para me indicar. Me chama pelo direct mesmo, não tem problema. A gente tem o Si Boscovich, a gente vai colocar aqui depois para que quem quiser conversar com a Cíntia mais um pouco. Espero que o lixo já tenha ido para o lixo, hein, Trate? Total. Já foi, beijo, pelo Ana. jeito já beijo foi. Para todos. Um beijo enorme. Muito obrigada por mais um dia, meninas. Até amanhã. E meninos também que estavam aqui com a gente. Obrigada, Cíntia. Gratidão enorme. Eu que agradeço. Tchau, obrigada.